Oi, Fufuxos. Bom, eu estava com o projeto de ler as duas obras do Homero, né? A Ilíada e a Odisseia. Eu já tinha lido algumas adaptações da Odisseia, da Ilíada eu não lembro de ter lido alguma adaptação, mas eu já li sobre a história, porque eu adoro muito mitologia grega, né? Então conheço bastante histórias da Grécia, né? E aí eu pensei assim, bom, já que eu vou ler a versão integral, eu vou me preparar um pouquinho melhor, né? Eu achei que para essas duas obras eu precisava entender um pouquinho mais, né, do mundo de Homero, da época dele, em que ele viveu, e dos mitos, né, clássicos, para poder entender bem a história, né? Porque são duas obras escritas em versos, o que não é a minha praia, eu não curto muito versos e poesias, né? Então achei que para eu poder entender bem a história eu tinha que ter uma base legal. Aí eu comprei esse aqui, O Mundo de Homero, de Pierre Vidal-Naquet, da Companhia das Letras. Tem uma capa bem bonita, gostei muito da capa. Tem várias ilustrações. É um livro bem interessante, assim, para ter uma noção sobre a Grécia. Mas e tem uma letra gostosa, página amarelinha, ele é curtinho, deixa eu ver, tem 130 páginas mais ou menos, né? Só que eu caí na besteira de ler esse aqui depois que eu tinha lido este daqui. E aí eu não achei assim tão interessante, não me acrescentou muita coisa. Então, se você quiser ler esse livro, é interessante, mas leia antes de ler mitos clássicos. Esse daqui eu recomendo muito mais, tá? O Mitos Clássicos da Jenny Marsh é um livrinho bem grossinho até, né? Deixa eu ver aqui. São 535 páginas. É da civilização brasileira. Ele tem tipo um alto relevo, essas figuras em vermelho, é um alto relevo bem legal, uma capa bem bonita. Gostei pra caramba do livro. E sinceramente foi o melhor livro de mitologia clássica que eu já li em toda a minha vida, né? Por quê? Porque a Jenny Marsh, ela narra aqui os mitos gregos de maneira bem clara e bem esclarecedora, sabe? Porque a mitologia grega ela é muito complexa, é cheia de deuses, um casa com o outro, tem filho do outro. A mitologia grega ela é bastante confusa, né? Porque são 3 gerações de deuses, né? No começo, né? A genealogia dos deuses. Então, esse livro me explicou perfeitamente como foi a criação de todos os deuses gregos. Explica também pormenorizadamente cada um dos deuses, os filhos que eles tiveram, em qual lenda eles estavam envolvidos, né? Então é bem interessante. Então eu fiz até aqui uma listinha para eu poder explicar melhor para vocês como é que foi a situação. Então ela explica no comecinho do livro que vai explicar não só a parte da mitologia dos deuses, né, mas também fala um pouquinho sobre a Guerra de Troia e sobre a Odisseia de Ulisses, né. Então foi assim um livro perfeito como base para as duas obras de Homero. Então no começo, para explicar sobre os deuses, ela explica que existia, no começo era o nada, né, que chamava caos, que a palavra não quer nem dizer assim caos de bagunça, de coisa assim, né? Era só um nada, um lugar que não existia nada, tá? E do caos surgiu o Érebo, que é a escuridão do mundo inferior, e a Nix, que é a noite, certo? Aí o Érebo e a Nix se uniram e dessa união surgiu o éter, que é o ar limpo e claro acima da terra, e Hemera, que é o dia. Aí a Nix sozinha gerou algumas forças poderosas para o mundo, né? Que foi Moro, Quer, que é o destino, Tânato, que é a morte, Hipno, que é o sono, Oneiros, que é o sonho, Momo, que é a culpa, Oizo, que é a miséria, as Hespérides, que são as filhas do entardecer, as Moiras, ou mais conhecidamente como Parcas, e as Queres, destino, Nêmesis, que é retribuição, Apate, que é engano, Filotes, que é ternura, Geras, a velhice, e Eris, a discórdia, né?
Eris foi uma filha bem importante de Nix, porque Eris era a deusa da discórdia. E ela, quando Tétis, a deusa Tétis, se casou com Peleu, que era um humano, que Tétis foi a mãe de Aquiles. No casamento de Tétis e Peleu, todos os deuses foram convidados e eles esqueceram de Eris, de convidar a Eris, a discórdia. E ela apareceu lá no casamento e ficou indignada que não tinha sido convidada. Aí, para se vingar, ela jogou lá no meio da festa lá uma maçã de ouro, né, o pomo da discórdia, e disse que aquela maçã era para a deusa mais bela, né, de todas as deusas. E aí, claro, as 3 mais poderosas lá se apresentaram querendo brigar por causa da maçã. Então foi Hera, Atenas e Afrodite. E aí elas começaram a brigar lá, os deuses não quiseram se intrometer e dizer, não, eu não quero julgar isso, porque depois elas vão ficar contra mim, né, as outras 2, então eu não quero saber disso. Então aí os deuses decidiram que quem ia decidir essa disputa ia ser um humano. Aí foram lá e pegaram o Paris. Paris era o filho de Príamo, irmão de Heitor, e Príamo era o rei de Troia. Aí as 3 deusas desceram até Paris e falaram assim, você vai ter que escolher qual das deusas você acha que é a mais bonita e que merece a maçã de ouro. Aí Paris, cada uma ofereceu uma virtude, um dom, né, para Paris. A Hera, se eu não me engano, ofereceu todo o poder, que ele ia ser um rei poderoso, que ia mandar em todo mundo. Atenas disse que ele seria poderoso na guerra, ele ganharia qualquer guerra que ele disputasse. E Afrodite disse que se ele escolhesse ela daria o amor da mulher mais linda do mundo, que era Helena. E aí o Tongo-Mongo do Paris resolveu que, né, não, quero ficar com a Helena. Eu falei, ai meu Deus, ninguém merece. E aí o que aconteceu? A Afrodite fez com que Helena se apaixonasse por Paris. Paris raptou Helena, que era casada com Menelau, que era irmão de Agamenon, que era rei dos gregos. E aí também existe a lenda que a Helena, quando foi escolher o pretendente, existiam muitos pretendentes, né? Então, para não dar briga, todo mundo concordou que aquele que Helena escolhesse, todos os outros se uniriam para defender ele caso acontecesse alguma coisa com Helena. Então, quando Paris raptou Helena, todo mundo se uniu para brigar, para buscar a Helena de volta. E aí acontece a Guerra de Troia, né? Então, tudo se originou de Eris, a discórdia, que jogou a maçãzinha de ouro lá para as deusas e as deusas, né? Porque aí Afrodite foi escolhida e Hera e Atenas, que eram 2 deusas super poderosas, ficaram totalmente contra os troianos e provocaram a guerra, né? Ficou de louco. Então, essa é a história de Eris. E Eris teve os piores filhos possíveis, né? Também da discórdia só podia vir, né? Os filhos de Eris foram a labuta, negligência, fome, dor, batalha, conflito, carnificina, assassinato, brigas, mentira, fingimento, querela, desregramento, ofensa e insensatez, que é a átila. Então esses foram os filhos da Eris, que era filha de Nix, só de Nix. A Nix gerou essa aí sozinha, certo? Voltando para Gaia, né, que eu esqueci de dizer, que no começo era o caos e daí surgiu Gaia, Tártaros e Eros, logo depois do caos. E do caos é que ele se uniu, ele gerou, né, o Éribo e a Nix. E de Gaia, que é a Terra, ela gerou de si mesmo Urano, que é o céu, montanha e Ponto, que é o mar, né? A mãe Gaia se juntou com o filho Urano e daí gerou os Titãs, né? Que é a primeira geração de deuses, né? Então esses titãs que foram gerados pelos 2 foram o Oceano, Céus, Crio, Hiperion, Jápito, Teia, Reia, Temis, Menemósine, Fela, Tétis, que era a mãe de Aquiles, e Crono, que é o pai dos olimpianos, né? E Gaia ainda gerou só de si mesma, sem nenhum outro companheiro,
3 monstros gigantes de 100 braços e 50 cabeças, que futuramente seriam os forjadores dos raios de Zeus, né? E eram eles Brontes, o trovão, Estérope, o relâmpago, e Arges, o raio, certo? Bom, voltando a Urano e Gaia. Urano detestava os filhos, porque ele tinha medo que os filhos tomassem o poder dele. Então, o que ele fazia? Quando o filho nascia, ele pegava e botava o filho de volta na barriga da mãe Gaia, né? E assim, a barriga de Gaia foi crescendo, crescendo, e ela começou a sentir muitas dores horrorosas, e ela pediu ajuda aos filhos. Eles ficaram com medo, todos os filhos dela ficaram com medo de enfrentar o pai, né? Menos Crono. Crono resolveu que ia se vingar dos pais. Ele saiu escondidinho ali da barriga da mãe e ficou esperando o Urano. Pegou uma foice lá de prata, toda de Deus, né? E ficou lá escondidinho esperando o Urano. Quando o Urano chegou de noite, né, para se deitar com a Gaia, ele foi lá e decepou os genitais do pai. Aí esses genitais caíram no mar e, segundo uma das versões da lenda, diz que a partir desses genitais e a espuma do mar surgiu Afrodite. E das gotas de sangue que caíram na terra surgiram as Eríneas, que eram mais conhecidas como as Fúrias, né? Que depois foram solidificadas em 3, eram 3 Eríneas. Era a Lecto, a incansável, Megera, intransigente, e a Tisífone, que era a vingadora do sangue derramado. E aí, claro, Crono cortou, derrubou Urano, e aí ele passou a ser o bambambam da história ali, né? Então essa foi a segunda geração de deuses, que é Cronos e seus irmãos, filhos de Gaia e Urano. Aí, destruído o poder de Urano, Crono passou a reinar poderoso, né, sobre todos os deuses, né? E ele ouviu uma profecia dos pais dizendo que um dos filhos dele ia sobrepujar o poder dele, né? Ia derrubar ele, ia pegar o poder para ele. Aí o que ele fez? Quando ele se uniu a Reia, que era uma das irmãs dele, né? Ele casou com a Reia e aí começou a ter filhos, e aí ele devorava esses filhos. Toda vez que nascia a criança, ele ia lá e devorava. Ré começou a ficar indignada. Pô, ele come todos os meus filhos, né? Aí ela resolveu, no último dos filhos, trocar o bebê por uma pedra. Deu uma pedra para Zeus, Zeus engoliu a pedra e achou que tinha engolido o filho. E aí ela escondeu a criança, mandou a criança lá para as ninfas, né? Para as ninfas criarem, e assim Zeus cresceu. Depois de crescido, Zeus voltou para se vingar de Crono, né? E fez com que ele vomitasse todos os irmãos dele, que eram os seguintes: Poseidon, Hades, Hera, Deméter e Hestia. Esses 5, mais Zeus, formaram a terceira geração de deuses. E ele fez o Crono vomitar esses irmãos, e aí junto com os irmãos começaram uma guerra que levou 10 anos, né? Os titãs lutando do Monte Otris, acho que é Otris o nome, do Monte Otris, e os olimpianos do Monte Olimpo. Essa guerra, que se chamou Titanomaquia, a Guerra dos Titãs, né? Durou 10 anos, até que Zeus conseguiu trazer para o lado dele os gigantes que Gaia tinha gerado, né? Os gigantes que depois forjaram os raios dele. E aí ele conseguiu ganhar a guerra e começou a reinar soberano na genealogia dos deuses gregos. Então, ficou bem mais fácil de entender, né? Que são 3 gerações de deuses. A primeira geração começando com Urano. Depois vem a segunda geração é Crono, e a terceira geração é o de Zeus. Certo? Claro que tem muito mais histórias, várias lendas muito interessantes. Esse livro é simplesmente fantástico. E ele faz um resumo perfeito, explica vários detalhes da Guerra de Troia. É até interessante porque aqui ela vai contar a história desde o começo. Por que aconteceu a Guerra de Troia e depois como que terminou. Na Ilíada, que conta parte da Guerra de Troia, o Homero ele começa com a briga entre Agamenon e Aquiles, ou seja, ele já começa lá pelo 10º ano de guerra entre os gregos e os troianos, tá?
Então ele não explica muito bem por que aconteceu, né, essa guerra. Então é bem interessante você ter essa noção para você entender várias coisas dentro da obra da Ilíada. E também ela termina, a Ilíada termina com o funeral de Heitor. Então não conta depois a tomada da cidade, o cavalo de Troia, essas coisas, certo? E também tem um resumo legal também sobre a Odisseia, mas eu já conhecia a história da Odisseia, então eu sei basicamente tudo o que acontece, então só vou ler mesmo o texto, porque o texto é bem interessante, certo? Então, quem tiver interessado em ler as versões integrais da Ilíada e Odisseia, eu recomendo muito que leia esse livro para entender um pouquinho mais sobre a mitologia, os mitos, as lendas. Então, Mitos Clássicos da Jane Marshall é um livro que eu recomendo fortissimamente. Foi uma indicação da Natasha, do Redemunhando. E ela é historiadora, e quando ela me mostrou esse livro, falou um pouquinho sobre ele, eu fiquei louca pra comprar. E não me arrependi, realmente. Muito bom esse livro. Para quem gosta de mitologia, história, é um livro que tem que ter na estante, tá bom? Então, até o próximo vídeo.